Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevistas, onde temos aqui a oportunidade e o privilégio de entrevistar diversos convidados, comunicadores, escritores, pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho relacionado à consciência próspera, prosperidade físico-financeira, espiritual, mental, emocional. Bom, realmente algo que seja inspirador para a sua vida, inspirador para você no seu cotidiano. Lembrando que o programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo que desenvolve cursos na área de apometria, radiestesia, entre outros assuntos. Eu também sou um dos facilitadores aqui do Instituto Biosegredo. Acessando esse site você vai ter maiores informações. Também contamos com o apoio da Academia do Dinheiro, coordenado pelo professor Mauro Khalil. Você que quer, busca desenvolver suas finanças, patrimônio, entre em contato com o professor Mauro Khalil nesse site que está aparecendo e informe-se sobre um curso chamado Método Fast de Enriquecimento. Você vai lidar melhor com essa energia do dinheiro. Na parte técnica, contamos com a Ale Production, Alexandre Ferreira, realmente fazendo a mágica acontecer, fazendo com que esse programa chegue aí através das mídias, do social, no YouTube, com edição, áudio, vídeo, com precisão que o Alexandre sempre nos transmite, sempre coordena aqui. Alexandre Ferreira, do Ale Productions, fazendo a mágica acontecer. Essa edição está dedicada ao tema Forças espirituais. Forças espirituais, você vai ter aqui a oportunidade de interagir com Gero Maita, que é escritor, sacerdote umbandista, desenvolve cursos há muito tempo, conhecer um pouco sobre esse facilitador, e ele também é uma indicação do nosso amigo, o professor Wagner Borges, que esteve aqui no programa. Tudo bem, Gero? Tudo bem, Samuel? Como é que vai? Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Agora a gente gosta sempre de fazer a primeira pergunta para conhecer um pouco mais sobre o convidado. A gente vê de ler no currículo. Sim, é extenso de várias vezes, a gente faz uma pergunta e normalmente nas redes sociais divulga esse currículo também, para a pessoa conhecer um pouco o facilitador. Mas eu gosto de conhecer pela experiência de vida. Então, como é que começou o seu contato, já que o tema é forças espirituais, como é que começou o seu contato com essas forças espirituais? O que é que te motivou a seguir esse caminho, ou como é que foi o seu chamado? Esse contato diretamente com a Umbanda, ele começou ainda na minha infância, quando eu tive contato com o meu mentor espiritual, e ao longo dos anos nós fomos recebendo algumas orientações para estudo, principalmente, né, na questão espiritualista, espírita, para a gente poder angariar conhecimento. E depois ele foi me dando as coordenadas para montar o trabalho que hoje nós desenvolvemos dentro da Umbanda. É óbvio que nessa passagem de tempo houve algumas pessoas que foram muito importantes e colaboraram também para o meu mediunato. Então uma coisa se desenrolou basicamente dessa forma, com bastante dedicação e tendo que se abnegar de algumas coisas, mas nós conseguimos cumprir, né? Até agora, pelo menos, essa meta que nos foi passada. É bom, eu tenho vários amigos que desenvolvem trabalhos espirituais, inclusive em que nasceu, tá, num meio em que não aceita ou não reconhece aquilo como sendo o caminho espiritual. Você teve alguns desafios ou sua família já estava nesse meio espiritualista? Meu desafio foi nascer dentro de uma família evangélica. Estão semelhante. Exatamente. Meu pai e toda a minha família são evangélicos. Meu pai frequentava, ele já é falecido, a Congregação Cristã no Brasil. Sim. E ali no meio desse cenário, eu comecei a trilhar um outro caminho. No começo foi difícil a aceitação do meu pai, até pelas questões doutrinárias que ele defendia, mas nós conseguimos, com o passar do tempo, ganhar a confiança dele. E ele faleceu dando muito apoio ao trabalho que eu realizava. Eu sempre falo nós, porque eu nunca me projeto no que eu faço sem a presença do meu mentor, né? Então eu devo tudo isso que eu fiz às orientações que ele me passou, por isso que eu coloco nós, né? Já que a gente tocou nesse assunto do mentor, do amparador, desse ser auxiliar, desse amigo invisível que nos ajuda, se você fosse dar uma dica para o nosso amigo internato de como que ele pode entrar, acessar, se sintonizar com esse seu guia ou com esse seu amparador, o de cada pessoa, né? No meu caso, a situação ela não foi tão fácil, porque logo como pequeno, criança,
eu desenvolvi o dom da clarividência e foi através dela que eu tive contato com ele. Agora, uma indicação que a gente sempre dá para as pessoas, para você manter um contato com o seu mentor espiritual, é a prece. Eu acho que não tem um caminho. A prece não é uma palavra decorada ou algo que você pegou numa coletânea ali e você está... vou fazer essa aqui porque essa aqui é legal. Prece é um diálogo, é aquilo que você faz com o seu coração. Então eu acho que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas esse estar pronto, ele também se liga à qualidade de você entrar em sintonia com o seu mentor, com aquele espírito amigo que vai poder estar dirigindo a sua vida. Então eu acho que o caminho mais simples é conhecer-se a si próprio, antes de mais nada, e principalmente através do recurso da prece, sem querer atropelar as coisas, né? Hoje está cheio de vidente, clarividente, todo mundo vê tudo hoje, e vive numa grande ilusão, na realidade. Eu acho que o melhor caminho para tudo isso é paulatinamente você ir se conhecendo e associando isso, batendo um papo tranquilo, não pedindo para ele te mostrar os outros planetas, ou o que é o inferno, mas para ele pedir para ele mostrar quem é você mesmo. Te auxiliar a mostrar quem é você mesmo. E na hora certa ele aparece para você. E por falar em amparador, por falar em mentores, fala um pouquinho quem é Ramatiz. Olha, Ramatiz para mim é um grande irmão, né? Nós temos eu tive uma experiência recente com Ramatiz, aonde ele se apresentou para mim numa situação médica que eu passei, né? Eu fui parar numa UTI de uma hora para outra por uma displicência física, né? E num dos períodos que eu estava dentro da UTI, eu tive uma visão de Ramatiz, que nunca tive contato com ele, mostrando um livro, que foi o livro que me transformou, né, que é o Fisiologia da Alma. E ali, logo em seguida que eu li esse livro, nós começamos a adotar no meu centro os estudos de Ramatiz. A casa hoje é uma casa ramatiziana, uma casa umbandista, que segue todo o estudo com base de Ramatiz. E para mim hoje, ele não é um mestre, não é o maior ser iluminado do planeta, ele é um grande amigo. Que graças a Deus me mostrou um caminho muito legal que eu estou seguindo. E com 14 anos de idade, o livro cai na minha frente na sessão esotérica, lá na biblioteca Robert Kennedy, lá no Santo Amaro, cai na frente e me cai o livro de uma capa, de uma pictografia em que está presente lá a figura desse amigo que é o Ramatiz. E quando eu vi aquela capa do livro eu me emocionei, porque eram seres porque eu tinha experiências também, tipo, saídas fora do corpo e tudo mais. Nossa, esse cara é o mesmo cara que eu via nos meus sonhos. E dali em diante também eu comecei a estudar coisas mais universalistas, mais amplas, mas bom, vamos para aqui a história, porque o nosso entrevistado é o Gero. Não, mas é legal ouvir isso, é bacana. Porque, é legal. Nossa, eu até me emocionei porque é muito semelhante. Eu já tinha escutado falar de Ramatizante, para você ter uma ideia. Eu tinha na minha biblioteca o livro Fisiologia da Alma há 10 anos e nunca tinha lido, Samuel. Olha aí. Dentro de uma UTI, eu vi claramente e ele estava com esse livro na mão. Foi uma imagem que, quando eu saí do hospital, eu falei, eu preciso ler esse livro. Ah, que coisa. No meu caso foi o Elucidações do Além. Eu imaginei quando você falou que tinha a imagem figura, dele, a fotografia, que é ali nesse que tem Elucidações do Além é fantástico também que fala dessa parte espiritual. E aí dali tinha uma nota de rodapé que recomendava lá você ler o Autobiografia de Yogi. Pronto, aí encaminhou para a Autobiografia de Yogi, para Mahansa Yogananda. Li também, muito e aí bom. Vai em frente nessa jornada de autoconhecimento que se aprofunda, né? Muito legal. Então você faz esse trabalho universalista dentro dos processos da Umbanda, né? Exatamente. Já faz algum tempo que José Severino é o nome do meu mentor. Ele nos orienta que a Umbanda ela ficou muito africanizada, né? Criou-se muitos ritos, muita cor, muito isso, muito aquilo, e criou-se um preconceito da Umbanda, porque havia falta de esclarecimento por parte do médium e dirigente umbandista e por parte das pessoas que não conheciam a Umbanda. Então tudo era macumba, tudo era isso, era aquilo. E quando você começa a estudar, a macumba não está ligado a nenhum tipo religioso, né? É o nome de uma madeira, na realidade. Um instrumento. E ele falou que nós não poderíamos limitar o nosso conhecimento somente nas 4 paredes de um terreiro. Que nós tínhamos que abrir para poder conhecer mais coisas e trazer para dentro da Umbanda o que era bom para poder se trabalhar. Então, nós fomos procurar estudos sobre o magnetismo,
nós fomos procurar estudar a codificação espírita, né, feita por Kardec. Nós hoje estudamos a obra de Ramatiz, temos um grupo de estudo de Ramatiz na casa, então nós começamos a ampliar a nossa visão dentro da ritualística umbandista, enxugando o que é excesso e deixando realmente o que é eficiente. Os espíritos nos orientam, Samuel, que não importa o que você faça, está ajudando e é eficiente, então ele tem um fundamento. Se você anda em círculo, porque todo mundo faz igual, a coisa não caminha bem desse jeito. E é por isso que nós trouxemos essa visão ramatiziana para dentro do centro que eu dirijo. E o que são os orixás dentro da concepção umbandista? Como é que você utiliza no centro? Os orixás eles foram muito humanizados, né? Com o passar dos anos, Ogum era o briguento, né? Xangô era a pessoa mais gorda, Oxum era a pessoa mais chorona, mais emotiva. E na realidade isso era uma fuga para explicar as deficiências que nós carregávamos conosco. O orixá é assim, por isso que eu sou assim. O que é uma coisa totalmente inconcebível. Os orixás, antes de mais nada, eles são qualidades, eles são energias, eles são luzes, eles são forças divinas, que não têm uma forma humana. A forma humana são muletas psicológicas. Eu preciso ver uma imagem para acreditar que é Ogum. Eu preciso ver uma espada no chão para acreditar que é Ogum que está trabalhando ali no terreiro, quando na realidade isso é uma força que está em toda a volta, muda o nome. Né? Aqui é Ogum, acolá é São Jorge, e assim por diante vai. Então, os orixás na concepção que nós estudamos e passamos para todos os nossos médiuns e frequentadores são qualidades de Deus. Porque se você pegar a função de cada um deles, são qualidades puras de Deus. Então é assim que nós primeiramente estudamos orixás dentro da Umbanda. Que legal. E se nós fôssemos fazer uma associação dos orixás com os cristais, que associação poderíamos fazer? É possível? É possível fazer, inclusive eu tenho um curso de cristais na Umbanda, né, que eu ministro, e que nós pegamos através da energia de formação, da qualidade do cristal associado ao orixá, e nós temos 7 cristais que são associados a 7 qualidades de orixá. Então você tem o cristal, o translúcido, que seria de Oxalá, o quartzo rosa de Oxum, o quartzo verde de Oxóssi, e por aí afora vai. Então você tem todas essas qualidades e, claro, dentro do estudo dos minerais, as funções que essas pedras desenvolvem. Porque as pessoas falam, mas isso não funciona, então por que Deus criou? Isso não foi o homem que fez. Então há um fundamento para poder trabalhar os chakras, doenças, energias de ambientes. Então nós fazemos no curso a orientação, como se forma o cristal, qual a energia agregada a ele, a associação dele com a Lua, a associação energética com outros planetas que vibram nessa intensidade, e ali a associação ao orixá. E a gente fala sobre cristais, a gente sempre entra naquela questão das pessoas lidarem com energias estranhas, né? Como é que ele pode estar lidando, então? Quais as ferramentas? Como é que ele pode lidar, por exemplo, se ele entra num ambiente e está sentindo que aquele ambiente está meio carregado? Né? Existem várias formas de você lidar com esse tipo de energia, até porque na rua nós estamos expostos a elas, né? Em São Paulo, principalmente, é um emaranhado de forças. Eu digo sempre para os meus médiuns e frequentadores que tudo é questão de afinidade vibratória. Como você começa o seu dia, vai dizer como é que você vai lidar com todo esse tipo de energia. As pessoas hoje, Samuel, acordam reclamando. Eu reclamo do trabalho que eu tenho e não vejo quantas pessoas estão desempregadas. Eu reclamo do companheiro ou companheira que eu tenho, mas eu estou ali, deitando ao lado dele toda noite, eu não faço nada para mudar. Né? Eu reclamo da comida, eu reclamo da roupa, eu reclamo da condução. Eu reclamo de tudo, e às vezes quando você olha são 8 horas, 9 horas da manhã ainda, você tem um dia inteiro para passar. Então, principalmente, quando nós entramos num ambiente, ou quando nós andamos na rua, depende muito da energia que eu quero trazer dentro de mim. Então, sinceramente, existe uma palavra mágica que inibe tudo isso, isso não serve para mim. Se eu entrei num ambiente e a energia está densa, eu tenho que botar a luz que eu tenho de dentro para fora. Então são as minhas palavras, a minha simpatia, as minhas atitudes
que vão contribuir para eu não me contaminar com aquela energia e, eventualmente, também aquela energia se dissipar ali dentro, que você começa a envolver as pessoas. Jesus dizia na Bíblia que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Então você ame, traga esse amor para fora, de diversas formas que você pode fazer, né? Eu conheço amigos e conheço pessoas, isso é realmente da minha vivência cotidiana, e tem pessoas que elas evitam, com essa questão de eu sou sensível, evitam lugares onde tem muitas pessoas, por exemplo, não conseguem entrar no metrô no horário de pico, não conseguem ir no centro da cidade ou na 25 de março. O que a gente poderia fazer então para as pessoas manter a sua vida com harmonia? Tendo que enfrentar situações assim, porque... Eu respeito algumas dessas colocações. Por exemplo, eu não frequento barzinho, não vou em essas danceterias, balada que o pessoal fala. Eu não elegi isso os ambientes sadios que eu queira frequentar, até pelos compromissos que eu tenho hoje com escrever livro, administrar um centro, curso, apresentar um programa de rádio. Então a gente fica um pouco mais recluso a isso pelas obrigações que nós temos, né? Isso não serve mais para mim. Agora, você frequentar uma rua que está cheia é a mesma coisa que você se formar em medicina e não querer entrar no meio dos doentes. Então você tem que saber o ponto que você se encontra e lembrar um exemplo muito simples, né? O sol, ele brilha para todos. E por brilhar para todos, ele entra na lama e não se suja com ela. Então você tem que saber criar as barreiras vibratórias à sua volta. E uma delas é o teu pensamento. O que é que você acredita? Você acredita em Krishna, em Buda? Você acredita que a pedra tem uma força? Em orixá, em santo? Não importa no que você acredite, mas você tem que exercitar aquilo. Eleger uma fé que faz você se esconder, como um avestruz, né? Põe a cabeça no buraco e deixa o resto do corpo para fora, realmente não é algo eficiente. Então, primeiramente, confiar naquilo que te dá força. E ir aonde está o problema. E poder passar, porque você não está ligado ao problema. Você vai ali com outro motivo. Você fala, 25 de março. Eu vou comprar uma roupa, vou comprar um utensílio doméstico, então eu não compro. Porque ali está cheio de gente carregada. Ali não está. E diferente de você ir para uma balada onde tem o álcool, onde tem a droga. E você já sabe que o ambiente já está... Exatamente. Agora, você não encontra lá, mas você encontra na rua. Então você tem que saber eleger o campo que te protege e saber dar força para isso através da palavrinha mágica que chama fé. Muito bem. Bom, anteriormente você tinha falado sobre a associação dos cristais com os orixás. Você poderia então correlacionar, já que a gente falou sobre esses padrões vibratórios, energia, fisiologia da alma. Sim. Podemos associar, para você poder, para o nosso amigo também ter uma noção da associação entre os chakras e os orixás? Sim, com certeza. Nós temos, segundo a orientação dos guias que nos dirigem, nós não queremos ser formadores de opinião ou ofender os nossos irmãos que pensem de uma outra forma. Mas, segundo os guias que nos dirigem, nós temos a vibração da fé, que é o orixá Oxalá, vibrando no nosso chakra coronário. Nós temos a vibração da expansão da consciência, ou do conhecimento em si, da comunicação, o que nós estamos fazendo aqui hoje, vibrando no chakra frontal, que é a vibração de Pai Oxóssi. Nós temos o chakra laríngeo, que é o responsável pela ordenação, né? A palavra é verbo e o verbo se fez lei, que é regido por Ogum. Nós temos o chakra cardíaco, que é regido, que rege, né, todas as emoções, todos os sentimentos, não somente homem e mulher, mas um sentimento universalista, né, de família, de perdão, de amar-se, que é regido pelo orixá Oxum. Nós temos o plexo solar, ou chakra gástrico, como muitos falam, que é a regência de Xangô. E Xangô é equilíbrio, né? Ou seja, o estômago ele equilibra as necessidades orgânicas do organismo e nos dá aí, enfim, essa força para poder continuar trilhando a coisa adiante. Temos o chakra esplênico, que é o mantenedor do duplo etéreo, que é a vibração de Obaluaê, um orixá que não foi tão cultuado na Umbanda ao longo dos anos, e um chakra que não foi lembrado também, só de alguns anos para cá, que era tido como um chakra secundário, e que hoje é colocado como um chakra primário também. Então, o que acontece? Ele é o chakra que abastece o organismo de energia, vibra intensamente sobre o baço e ele está ligado ao sangue, à energia. Então, o Obaluaê vibra sobre o chakra esplênico e nós temos o chakra básico, que é a energia criadora, não somente para uma mulher ter um filho, para um casal, né, ter um filho, mas a energia que nos motiva a criar.
a transformar, a melhorar alguma coisa, que é ligado à vibração de Mãe Iemanjá. Segundo os espíritos que nos dirigem, essa é a crença que nós temos e defendemos dos chakras. Muito bem. A gente está falando todo o tempo sobre essa questão da espiritualidade de uma maneira até bem inteligente, com relação até à pergunta que eu vou fazer também, porque até como um incentivo de aprofundar o tema que é o assunto, né? Qual a importância do discernimento no desenvolvimento espiritual? Então, o desenvolvimento espiritual ele foi muito banalizado ao longo dos anos, né? Eu vou falar pela Umbanda, eu piso num terreiro, eu tenho uma reação anímica, amanhã eu estou atendendo. Eu não sei o nome do dirigente direito, eu não sei qual é a proposta da casa, o dirigente não me conhece, não sabe o meu histórico, não sabe o que é que eu tenho que arrumar ali emocionalmente, e eu estou dando conselhos. Então, o discernimento é, primeiramente, você conhecer qual o objetivo que você quer seguir dentro daquele credo religioso que você elegeu para se doutrinar, e aí entra a doutrinação. É você não ter pressa de conduzir as coisas, antecipar nada no seu caminho. Então a gente tem uma regra muito rígida para quem entra no centro. Primeiro você vai se tratar. São 4 meses de tratamento. Você não vai ficar recebendo espírito, vendo ou qualquer outra coisa. Você vai tratar energeticamente. Passou o tratamento, você vai para o grupo de estudos. Você vai estudar. Dentro do grupo de estudos, 4 meses depois, você já tem uma noção muito breve do que é a Umbanda. Você vai começar a fazer o desenvolvimento. E o desenvolvimento tem as etapas que ele vai se dividir para chegar ao contato com o espírito. Mas tudo isso você tem que ter a palavra disciplina. Você tem que fazer uma reforma íntima, tem que saber quais são os seus reais valores, o que realmente você espera estar contribuindo para dentro da Umbanda, e aí sim você está apto para poder receber uma força espiritual que vai agregar o trabalho que você tem que desenvolver. Então o médium não nasce da noite para o dia, não. Muito bem. Você vai lançar um livro agora, nesse ano de 2013? Qual é o título do livro? Nós já concluímos esse livro, é uma psicografia de um espírito chamado Pai Antônio das Almas. O livro chama-se Umbanda é do Bem, aonde nós vamos falar de todos os pontos de um terreiro, desde o seu campo energético, desde a função da defumação, do álcool, dos charutos, por que se fuma, a bebida tem que se beber ou não, quem são as classes de espíritos e principalmente qual que é o papel da Umbanda, tirando aquela imagem negativa que criaram a respeito. Umbanda faz amarração, Umbanda precisa derrubar o sangue animal, Umbanda precisa cobrar para fazer tratamento, o tratamento não é caritativo. Então Pai Antônio, que é um espírito que foi designado por José para tratar desses assuntos, ele nos deu justamente esse tema que é polêmico, Umbanda é do bem, para que as pessoas despertem a curiosidade, não para se tornar umbandista, mas para conhecer a Umbanda, tirando a imagem negativa que fizeram dela. O livro deve estar chegando às livrarias por volta de julho ou agosto. Nós já estamos levando ele para correção ortográfica, capa, essas coisas todas, e aí pela editora Cruzeiro ele é lançado agora entre julho e agosto desse ano ainda. 2013. Muito bem, a gente agradece aqui a participação do Gero Aita aqui no programa Consciência Próxima, mas antes, deixa a sua mensagem final para o nosso amigo internauta. A mensagem é simples. O compromisso da Casa Céu Esperança é com os conceitos e os preceitos do Senhor Caboclo das 7 Encruzilhadas. Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Se você realmente quer transformar alguma coisa na sua vida, se você realmente quer modificar alguma coisa na sua vida, pratique essa caridade primeiro de dentro para fora, ou seja, modifique-se, transforme-se, que tudo que estiver à sua volta se transforme. Essa é a nossa mensagem para vocês. Muito bem, Gero. Obrigado. Gratidão pela participação. Muito obrigado. Espero você numa próxima edição. Um beijo de luz e até lá.